Shalom, meus amados. Hoje eu quero comentar e refutar alguns dos principais argumentos usados pelos cristãos e pelos evangélicos para falar que no Novo Testamento a lei foi abolida. Versículos usados fora de contexto, mal interpretados e algumas vezes também mal traduzidos. Então hoje vamos ver os principais e eu vou refutar cada um deles para mostrar que a Torá do Criador nunca foi abolida. Primeiro argumento. Paulo aboliu a lei ao afirmar que esta chegou ao fim com Cristo. Um dos versículos que mais gostam de usar é Romanos 10,14. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O vocábulo fim não tem sentido de término ou extinção neste versículo, mas sim de finalidade, objetivo. E esta conclusão se extrai ao se analisar os textos em grego e em aramaico de Romanos 10,14. Em grego foi usada a palavra telos, em aramaico saque, sendo que ambas denotam finalidade e objetivo. Inclusive, na Bíblia de Jerusalém, esse versículo é traduzido como a finalidade da lei é Cristo. Segundo argumento, a lei traz maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. O termo obras da lei não significa Torá, mas sim legalismo. Então Shaul afirmou que os que seguem o legalismo estão debaixo de maldição. Por outro lado, quem cumpre a Torá será abençoado. Deuteronômio 28, versículos 1 a 4 e Romanos 7, versículo 12. E quem a descumpre, amaldiçoado. Deuteronômio 28, versículos 15 a 68 e Gálatas 3, versículo 10. Por conseguinte, a Torá não traz maldição. Esta é lançada apenas para os legalistas e desobedientes, e nunca para os fiéis. Terceira falsa tese. A lei foi abolida por Cristo na cruz, porque ele, Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, versículos 14 e 15. Esse texto foi traduzido por João Ferreira de Almeida. Parece indicar que Yeshua aboliu a lei. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Todavia, como compatibilizar esta tradução com a passagem em que Yeshua diz que não veio para abolir a lei, Mateus 5, versículo 17, e com o ensino de Shaul no sentido de que a lei continua válida, Romanos 3:31. Estaria Shaul falando uma coisa em Romanos 3:31 e logo depois dizendo o contrário em Efésios 2, versículos 14 e 15? Como resolver essa contradição de versículos? Será que Shaul sofria de esquizofrenia ou bipolaridade, como alguns ousam dizer? De maneira nenhuma. A resposta é: a tradução da João Ferreira de Almeida de Efésios 2, versículos 14 e 15 não expressa a real mensagem de Shaul, de Paulo. Se consultarmos a versão da Peshitta em aramaico, língua falada amplamente no primeiro século em Israel, inclusive por Yeshua, enxergaremos claramente o sentido da redação. Tradução de Efésios 2, versículos 14 e 15, segundo a Peshitta aramaica. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o muro que estava no meio, e em sua carne a inimizade e a tradição. A palavra namusa pode assumir o sentido de tradição ou costume, tal como é usado em Atos 28, versículo 17. Ao comentar Efésios 2,15, o aramaicista Andrew Gabriel Roth explica que namusa se refere a costumes adotados pelas tradições dos fariseus e não a Torá. O texto quer dizer que Yeshua aboliu a tradição de preceitos, regra criada pelos homens, por meio de seus mandamentos. Com efeito,
existem regras que não foram ditadas pelo Eterno, mas terminaram sendo determinadas por rabinos, como se tivessem a mesma força dos mandamentos bíblicos, tratando-se de verdadeiro acréscimo humano às Escrituras. Ora, ninguém tem o poder de acrescentar nada à Torá. Deuteronômio 4, versículo 2, Deuteronômio 3, versículo 1 e Deuteronômio 12, versículo 32. Razão pela qual Yeshua anulou as tradições antibíblicas. Marcos 7, versículos 8 a 13. E é justamente este ponto que Shaul está abordando em Efésios 2, versículos 14 e 15. Releia a passagem traduzida do aramaico e constate que é usada a palavra muro. Muro, ou cerca, é o mesmo vocábulo que consta na Mishnah. Construir uma cerca protegendo a Torá. Avot 1, versículo 1. E o que significa? Cerca ou muro é uma lei rabínica instituída para prevenir o indivíduo de transgredir a Torá, formando-se então uma cerca em volta do mandamento para evitar a sua transgressão. Exemplo: o Eterno proibiu que se transportassem cargas no Shabat. Jeremias 17, versículos 21 e 22. Os rabinos fizeram um acréscimo, ou seja, uma cerca, um muro, dizendo que se algo cair de seu bolso durante o Shabat, você não poderá abaixar-se e pegar o objeto, pois este ato seria equivalente a transportar cargas. Este acréscimo rabínico, chamado de muro ou cerca, é totalmente absurdo e por isso recebeu as críticas de Yeshua. Forneci apenas um exemplo, mas existem literalmente milhares de cercas criadas pelo judaísmo rabínico sem nenhum respaldo bíblico. Tem-se dito em outros momentos que Shaul lutou contra o legalismo dentro da religião judaica. E este é o tema de Efésios 2, versículos 14 e 15. Novamente será citado este texto, traduzido do aramaico, mas agora com interpolações feitas entre colchetes. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o muro, entre colchetes, tradições antibíblicas, que estava no meio, e em sua carne a inimizade, e a tradição de preceitos, entre colchetes, tradições antibíblicas, em seus mandamentos, foram abolidos, para em si mesmo poder fazer um novo homem, estabelecendo a paz. Shaul não contesta a Torá, mas guerreia contra as legalistas tradições dos rabinos. E mais, de acordo com a tradução legalista judaica, os gentios eram vistos como seres inferiores. O Talmud equipara o gentio a um animal. A relação sexual de um gentio é igual à de uma besta. Sanhedrin 74b. Todos os filhos do gentio são animais. Yebamot 98a. Matar gentios é como matar um animal selvagem. Sanhedrin 59a. Existindo inclusive um muro no templo que impedia o acesso de gentios. Com o cumprimento da missão de Yeshua, esta separação antibíblica acabou, e é por isso que Shaul sustenta que ambos os povos, judeus e gentios, o Mashiach fez um. Efésios 2, versículo 14, já que o Criador não faz acepção de pessoas. Quarta falsa tese cristã. O Velho Testamento foi anulado. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículos 14 e 17, na versão Almeida corrigida, revisada fiel. Pelo texto transcrito, diz-se que Cristo aboliu o Velho Testamento. Mais uma vez, a tradução de João Ferreira de Almeida está equivocada, caso seja contrastada com os manuscritos redigidos na língua falada pelos nazarenos no primeiro século, o aramaico. As línguas faladas em Israel no primeiro século eram o hebraico e o aramaico. Com toda certeza, eram de domínio de Yeshua e dos nazarenos, conforme atestam os mais abalizados historiadores. Tradução de 2 Coríntios 3, versículos 14 a 17, 2 Peshita em aramaico. Mas eles estão cegos em suas mentes até hoje,
Quando leem a antiga aliança, o véu permanece sobre eles e não percebem que através do Mashiach o véu é removido. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu permanece cobrindo seus corações. Porém, sempre que alguém se volta para o Criador, o véu é removido. Ora, o Criador é Ruach, Espírito, e onde está a Ruach de Adonai, aí a liberdade. Na passagem corretamente traduzida, o Mashiach retira o véu para que o homem consiga enxergar a verdade, e isso não tem nada a ver com a abolição da Torá. E qual é o véu que impede o homem de entrar em comunhão com o Criador? É o pecado, como escreveu o profeta Yeshayahu, Isaías. Todavia, são as suas transgressões que o separam de Elohim. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês. Isaías 59, versículo 2. Assim, Shaul, Paulo, leciona que quando alguém retorna para o Criador, ou seja, abandona seus pecados, então o véu é removido pelo Mashiach Yeshua, 2 Coríntios 3, versículos 14 e 16. Se os israelitas lerem a Torá, Antiga Aliança. Aqui, a Antiga Aliança não tem o sentido de ultrapassada e revogada, e sim de ser uma lei datada da Antiguidade. Com efeito, a Torá vigora por milênios, e assim é considerado um documento antigo. Quando há o verdadeiro arrependimento e a pessoa retorna aos braços do Eterno, Yeshua extingue o véu do pecado e as pessoas passam a desfrutar de um verdadeiro relacionamento com o Eterno. Outrora, o homem estava escravizado pelo pecado. Agora, após ser liberto este, pode desfrutar da presença da Ruach, o Espírito do Criador. 2 Coríntios 3, versículo 17. Conclusão. De acordo com o texto original de 2 Coríntios 3,17, Yeshua veio para abolir o véu do pecado e não para abolir a Torá. Quinta falsa tese cristã: a lei foi abolida, tanto é que ocorreu a sua alteração. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, versículos 12 e 18. Analisando o contexto da passagem transcrita, o autor de Ivrim, Hebreus, está afirmando que o Mashiach é Kohen Gadol, ou seja, sumo sacerdote, superior aos Kohanim, os sacerdotes de descendência levítica. Para justificar este raciocínio, pauta-se nos seguintes argumentos. Primeiro, o Mashiach é filho de Elohim e existe na eternidade. Hebreus 5, versículos 5 e 6. Enquanto os outros sacerdotes são apenas homens. Yeshua nunca pecou. Hebreus 4, versículo 15. E outros sacerdotes eram pecadores. Ainda que Yeshua não seja da tribo de Levi, exerce sacerdócio, porque Melquisedeque era sacerdote do Eterno antes da instituição do sacerdote levítico. Yeshua é Kohen Gadol, sumo sacerdote, a imagem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos 5 e 6, 10 e capítulo 7, versículo 1 a 7. 4. Os sacerdotes humanos eram pecadores e ofereciam sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Yeshua é perfeito e ofereceu a si mesmo como sacrifício para sempre. Hebreus 7, versículos 23 a 28. É neste contexto que o autor de Ivrim, de Hebreus, escreveu os versículos acima reproduzidos. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança também da lei, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, versículo 12 e 18. E qual o sentido deste texto? Que se tornou inaplicável atualmente a regra do sacrifício de animais para a expiação de pecados, já que o sacrifício de Yeshua foi perfeito e definitivo. Então, o que é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade é o sacrifício de animais para perdão de pecados, por aqueles que se voltam para Yeshua, e não a Torá. Por sua vez, a mudança de lei está ligada à alteração do sacerdócio,
que antes era humano, na tribo de Levi, e imperfeito, e que agora pertence ao sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Sexta falsa tese cristã. A antiga aliança foi abolida. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8, 7, versículos 7 a 13. Perceba o final do texto. A primeira aliança ainda não acabou, mas perto está de acabar. Logo, permanece vigente a primeira aliança, cujo fim ocorrerá com o retorno de Yeshua e a inauguração de seu reinado milenar na terra. O próprio Mashiach disse que as palavras na Torá permaneceriam até que os céus e a terra passem, Mateus 5, versículo 18. E é óbvio que ainda não foram criados os novos céus e a nova terra, Isaías 65, versículo 17 e 19, e capítulo 66, 22 a 24, e também em Apocalipse 21. É preciso enfatizar um fato desconhecido por muitos. O Eterno fez com Moshe 2 alianças e não uma. Indo direto ao ponto, o Eterno firmou com Moshe uma aliança no Monte Sinai, chamado de Horeb, que é a primeira aliança, e a outra aliança no Monte Moabe, que é a nova aliança, ou aliança renovada. Estas são as palavras da aliança que Yahweh ordenou a Moshe: estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horeb, Deuteronômio 28:69, nas versões cristãs, Deuteronômio 29, versículo 1. O verso indica que fixou o Eterno com Moshe uma aliança em Horeb, no Sinai, e outra em Moabe. Muito de nós tem perdido uma importante verdade. A nova aliança está ao longo de toda a Torá, e esta surpreendente verdade é uma chave importante para compreender os escritos de Paulo. Há de fato 2 alianças na Torá e 2 alianças mosaicas. James Trim, Nazarene Theology 2007, página 216. Deve-se distinguir as 2 alianças pactuadas entre Yahweh e Moshe. A primeira aliança, firmada no Monte Sinai, cujos termos essenciais estão descritos em Shemot, Êxodo 19 a 24. A segunda aliança, nova aliança ou aliança renovada, instituída no Monte Moabe, cujas cláusulas se situam em Devarim, Deuteronômio 28 a 69 a 30, versículo 20. Nas versões cristãs, Deuteronômio 29 a 30 e em Irmiyahu, Jeremias 31, versículo 30 a 33. Nas versões cristãs, Jeremias 31, versículo 31 a 34. A segunda aliança, ou nova aliança, foi centrada em torno do arrependimento de Israel, Deuteronômio 30, versículo 2 e versículo 8. E suas cláusulas incluem: a nova aliança, ou aliança renovada, é feita com a casa de Israel e com a casa de Yehudá, ou seja, com o total das 12 tribos de Israel. Jeremias 31, versículo 30. Nas versões cristãs, Jeremias 31, 31. Observação: esta promessa não foi cumprida, porque Israel, como um todo, ainda não se arrependeu e reconheceu Yeshua como Mashiach. Ponto número 2. A promessa de um reagrupamento de Israel entre as nações. Deuteronômio 30, versículos 3 a 4. Observação: a promessa parcialmente cumprida, visto que a maioria dos israelitas estão dispersos entre as nações. Ponto número 3. Uma promessa de viver na terra prometida de Israel. Deuteronômio 30, versículo 5. Observação: atualmente o Estado de Israel não ocupa a totalidade da terra que o Criador prometeu aos patriarcas. Logo, esta promessa também não foi cumprida.
Ponto número 4. Um coração circuncidado. Deuteronômio 30, versículos 2 e 6. Observação. Tal cláusula não se consumou, porquanto Israel ainda não reconheceu Yeshua como o Messias. A Torá será escrita no coração do povo de Israel. Jeremias 31, versículo 32. Versões cristãs, Jeremias 31, versículo 33. Observação. Coletivamente, Israel não se arrependeu e não guarda a Torá em espírito e em verdade. Ponto número 6. Israel seria o seu povo e ele seria o seu Elohim. Deuteronômio 29, versículo 12. Nas versões cristãs, Deuteronômio 29, versículo 13. Jeremias 31, versículo 32. Nas versões cristãs, Jeremias 31, versículo 33. Observação. O pecado de Israel e a ausência do arrependimento coletivo indicam que ainda se cumprirá esta profecia. Ponto número 7. Todos os mandamentos da Torá seriam obedecidos pelo povo. Deuteronômio 30, versículo 8. Razão pela qual o pecado e a morte iriam desaparecer. Observação. Tal cláusula ainda não se cumpriu. Ponto número 8. A promessa de vida. Deuteronômio 30, versículos 6, 15 e 19. Já que atualmente todos nós já vivemos a promessa de vida, se refere referente à vida eterna, até em função do desaparecimento do pecado que há de ocorrer. Observação. Somente quem concede a vida eterna é Yeshua HaMashiach. Já que Israel como um todo não aceita, ainda não se consumou a profecia de que todo Israel será salvo. Romanos 11, versículos 26. Yeshua derramou seu sangue para ratificar esta segunda aliança feita com Moisés, que é a nova aliança, aliança renovada. Mateus 26, versículo 28. Porém, como vimos nos outros tópicos acima, as profecias ainda não foram cumpridas, razão pela qual a nova aliança somente concretizará todos os seus efeitos no futuro. Por tal razão, a nova aliança, aliança renovada, ainda não se consumou na totalidade, concluindo-se que estamos vivendo na primeira aliança, apesar de Yeshua ter iniciado o processo da nova aliança, que culminará com seu retorno para reinar sobre toda a terra. Com a segunda vinda do Mashiach e a implantação do milênio de Shalom, de paz, a situação do homem na terra será infinitamente melhor do que a situação atual. Firmado nesses conceitos apresentados, torna-se fácil compreender Hebreus 8, versículo 13, dizendo: Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Não é a Torá que acabou, mas sim a primeira aliança, que chegará ao fim quando Yeshua concretizar todas as profecias da nova aliança e retornar para reinar na terra. Vale lembrar que a nova aliança está descrita na Torá, inexistindo, pois, oposição entre as duas alianças. Em outras palavras, é equivocado o pensamento cristão de que a nova aliança se opõe à Torá. Verdadeiramente, a nova aliança foi prevista pela Torá para que o homem possa cumprir todos os mandamentos da própria Torá, Deuteronômio 30, versículo 8. E então desaparecerá de vez o pecado da face da terra. Recorde-se, pecado é a violação da Torá, ou em outras traduções, a transgressão da lei. Sétima e última falsa tese cristã. A lei de Cristo anulou a lei de Moisés. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Shaul está dizendo que Yeshua HaMashiach livrou o homem da lei do pecado e da morte, e não da Torá. Sem Yeshua, o homem é escravo do pecado. Agora, quem o reconhece e o segue, recebe um novo Espírito, que lhe dá forças para abandonar o pecado, que é a transgressão da Torá. Conclusão. Os principais argumentos utilizados pelos teólogos cristãos para sustentar que a lei foi abolida são frágeis como o castelo de areia. Como já foi exposto, Yeshua confirmou a validade da Torá, Mateus 5, versículos 17 e 19, e este conceito consta em todas as escrituras, inclusive nos manuscritos de Shaul, Romanos 3, versículo 31, dentre outros.